Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é o professor Yuri. Bom, e na aula de hoje a gente vai ver a nossa penúltima figura espacial. O que eu quero pedir para vocês, pessoal? Em breve, daqui a alguns dias, vai ter já a lista de exercício referente à penúltima lista de exercício do nosso primeiro semestre. Esse conteúdo é do segundo, mas eu também vou botar a lista de exercício no decorrer do tempo. Então, caso tu tenha dúvida, por favor, não deixa de me escrever. Não deixa as dúvidas acumularem, tá? E se tu não for meu aluno, também pode me mandar e-mail pedindo material que eu mando com o maior prazer, tá bom? Hoje a gente vai ter uma diferença na hora da resolução dos nossos exercícios, né? Eu vou tentar usar a mesa digitalizadora aqui com vocês e vamos lá então. O que basicamente a gente vai ver, né? A gente vai ver os cones, pessoal. O que os cones? Eles são uma figura geométrica espacial, né, que ele tem um formato de pirâmide, mas a diferença é que a sua base é um círculo. Então, o que acontece? A gente tem algumas características nessa nossa figura, certo? A nossa figura ela tem uma altura, que é a distância do seu ponto mais alto, da interseção dos seus infinitos segmentos que vão da base até o topo. Então, a altura é a distância deste ponto aqui até a sua base. E o que acontece? Como a base é um círculo, o que a gente tem? A gente tem algumas propriedades, por exemplo, que é o raio, né? Como a gente já viu na nossa aula de círculo e circunferência, né? Se tu não lembra, vai lá e dá uma olhada naquela aula. O que acontece, ó? Um raio e a gente também tem o diâmetro, né? Que é 2 vezes o tamanho do raio. A novidade se encontra aqui, pessoal. A gente tem definido que, ó, a geratriz. O que a geratriz é? É como se fosse a aresta lateral no nosso cone. Porque o que eu quero dizer? O cone ele dá a volta, né? É um triângulo, retângulo, que deu a volta no próprio eixo vertical. E com isso formou essa circunferência. Então o que acontece? Esse cone é a mesma coisa que a gente vê nos nossos cones do cotidiano aí da rua, que é usado para sinalizar coisas de trânsito, né? Normalmente. Então o que acontece? A geratriz é a distância que tem dessa nossa casca da nossa circunferência até o topo. E olha aqui comigo, ó, formou um triângulo retângulo, pessoal. E aí com isso a gente consegue tirar algumas propriedades da nossa geratriz que a gente vai ver a seguir. Então aqui está basicamente o que eu falei para vocês, para aqueles meus alunos que gostam de fazer resumo, estão convidados, né, a parar essa parte aqui do vídeo e poder copiar para ter os seus resumos. Mas basicamente é o raio da base, que é o raio de uma circunferência, né, que a gente está vendo. O que mais tem? A geratriz, que são os segmentos de reta, esses infinitos segmentos que eu falei para vocês, que vão da casca, né, da circunferência até o vértice mais alto, que é o topo do nosso cone. O vértice, que é o ponto mais alto do nosso cone, e o eixo de rotação foi aquilo que eu falei para vocês, que o cone ele é criado assim, ó. Desculpem, opa. O cone ele se formou o que, ó? Opa. O cone ele é um triângulo retângulo. E aí o que aconteceu? Se a gente observar só o eixo Y e girar em torno deste eixo, a gente consegue criar um cone. Então, o eixo de rotação de um cone, ele vai ser o seu eixo Y, certo? Os cones, como algumas outras figuras que a gente viu da geometria plana ou da espacial, tem algumas classificações. Né? Os cones eles podem ser cones retos, cones oblíquos e cones equiláteros. A gente vai ver a diferença de cada um deles. Fica tranquilo que tu vai dominar esse assunto. Então, o que acontece, pessoal? O cone reto, eles são formados por uma base circular, que é o cone que a gente conhece, né? E essa altura aqui, ó, entre o topo, o vértice do topo, e o centro da nossa base, o centro da circunferência da base, ele é exatamente 90 graus, certo? Ele é perpendicular ao eixo da base, a altura. E com isso, a gente tem a característica de um cone reto, porque ele forma um ângulo reto com a base. E a partir daqui, a gente consegue determinar também
que mais? A geratriz, né? Que por ser um triângulo retângulo aqui, a gente sabe que a geratriz ao quadrado vai ser igual à altura ao quadrado mais o raio ao quadrado. Mas mais para frente a gente vai discutir essas formulações. Então, cone reto é quando o eixo, a reta que se forma, né, a altura em relação à base, forma um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Como eu tinha dito para vocês, a partir do ângulo, ó, a gente tem as nossas infinitas retas, esses nossos infinitos segmentos de retas. Essas são as geratrizes. E aí o que acontece? Quando a gente faz o cálculo no cone reto, a gente consegue chegar na relação que geratriz ao quadrado é igual à altura ao quadrado mais o raio ao quadrado através do teorema de Pitágoras, ou popular para nós, o tio Pit. Os cones oblíquos, pessoal, são aqueles em que o segmento de reta que vai do vértice superior, né, do ponto mais alto, até a base, né, que a gente chama de altura, o que acontece? Este ângulo que se forma é diferente de 90 graus. Pode ser menor, nesse caso aqui é menor, pode ser maior. Então, quando o ângulo que forma com a base entre o segmento de reta do topo até a base aqui da nossa circunferência, quando esse ângulo ele é diferente de 90 graus, a gente tem um cone oblíquo, tá bom? Que é basicamente muito parecido com o que a gente viu para todas as outras figuras da geometria espacial que a gente estudou até agora. O cone equilátero, pessoal, quero que vocês se atentem a este tipo de cone. O que recebe? Ele recebe esse nome quando a seção meridiana é um triângulo equilátero. O que é seção meridiana? É quando este corte que a gente dá aqui no cone, quando a gente vai da altura até a base. E o que acontece? Quando a seção meridiana é um triângulo equilátero. Como isso, pessoal? Quando o triângulo que se forma aqui apresenta um triângulo equilátero. E aí, com isso, a gente tem o quê? A gente tem duas propriedades em relação à geratriz e à altura. Quando o nosso cone ele é equilátero, a nossa geratriz é igual a 2 vezes o raio. É a mesma coisa quando a gente tinha lá um cilindro equilátero. A gente tinha algumas propriedades para ele. E um cone equilátero, a altura dele vai ser igual ao raio vezes raiz de 3. Certo? Aí vem a pergunta, né? Como é que calcula a área, né? Porque o que nos interessa são as áreas, basicamente como a gente viu de todas as nossas figuras, área lateral, área total, né? Área da base, nesse caso a gente vai poder calcular todas, e também o volume, né? Que essas são as nossas grandes preocupações em geometria espacial, né? Então, o que acontece? A gente, né? Como é que a gente calcula a área do cone, né? A área do cone é a soma da área da base com a área lateral. E para calcular a área da base é a mesma coisa que calcular a área de uma circunferência, porque a base é um círculo, aquela que a gente viu na geometria plana. E a área lateral, lembra que a área lateral é quando eu quero, né, revestir toda a forma, todo o entorno da minha figura. E para calcular a área lateral, a gente precisa planificar o nosso cone. E quando eu falo aqui na primeira parte como calcular a área do cone, eu quero dizer a área total. Lembra que a área total é quando eu quero botar um pacote presente em todo o cone. Eu quero revestir ele todo. Então vai ter que ser o quê? A área lateral mais a área da base, no caso do cone, né? Então, quando a gente planifica um cone, a gente transforma ele de uma figura tridimensional para uma figura bidimensional. E aí o que acontece? A gente vai ter uma figura com o raio G e a parte da curva com comprimento 2πr. Ó. A gente tem isso aqui, se a gente planificar, a gente tem um raio, né, que é a distância do centro até a borda da nossa circunferência. Ó, a gente vai ter um raio G e a gente tem um segmento, a gente tem uma parte do nosso círculo valendo 2πr, tá certo? Então, o que acontece? Com isso, a gente consegue determinar, a primeira área que a gente vai determinar vai ser a nossa área da base, que é exatamente a nossa circunferência.
Então, a área da base nada mais é do que πr², que é a área de um círculo que a gente já viu quando a gente estudou circunferência em geometria plana, tá bom? A área lateral, que é a área aquela do entorno, né, porque que reveste os lados do círculo, ela vai ser o quê? Π vezes R vezes a geratriz, tá bom? Então, te atenta para não te confundir entre a nossa área da base e a nossa área lateral. E a área total, que é como aquilo que a gente viu, que é a soma da área da base mais a área lateral, então vai ser igual ao quê? A área da base, πr². A área lateral, πrg. O que eu tenho em comum nessas nossas duas componentes? O π e o r. Então, o que eu vou fazer? Deixo o π e o r em evidência e multiplico por r mais g, que é o que sobra da primeira, o r, que é o que sobra na segunda, é o g. Então, se eu meter um chuveirox aqui, uma distribuição, ó, πr vezes r, πr². πr vezes g, πrg. E a gente volta para a mesma componente aqui de cima. É só uma forma mais elegante da gente escrever a mesma conta que a gente tem em cima. E aí, como que calcula o volume do nosso cone, né? Então, o que acontece? A gente tem um macete em geometria espacial que a gente diferencia, né? Uma das formas de conseguir lembrar um pouco da fórmula do volume. A gente usou a fórmula do volume até o presente momento como sendo a área da base vezes a altura. A única diferença é que tu tem que te atentar em todas aquelas figuras espaciais que tem ponta, que no caso é o quê? O cone e a pirâmide. Todas essas figuras espaciais que tem ponta, a gente divide por 3 o nosso volume. Mas a explicação de isso acontecer é em função que o volume do cone corresponde a 1/3 da área do cilindro, que é como a gente está vendo aqui nessa animação. Ó. Eu tenho aqui ó, a altura, ó, o volume do cone, que é tudo, eles têm a mesma altura. Mas o que acontece? Ó, 1/3 da área do cilindro, se eu complementar com este cone, eu vou conseguir, eu jogo o cone dentro do cilindro, quando eu desfaço ele, ele dá exatamente 1/3, certo? Da área deste cilindro. Então, por isso que a gente tem que multiplicar por 1/3. Essa é a explicação do porquê 1/3. Então, lembrando, o macete é, se a figura tem ponta, a gente divide por 3. Se não, a gente segue sendo área da base vezes a altura. Mas a explicação, né, correta seria o quê? Que o volume do cone corresponde a 1/3 da área do cilindro. Tá bom? Então, a fórmula é o quê? Área da base vezes a altura dividido por 3. A área da base a gente tem πr², a altura é a altura, então πr² vezes h dividido por 3. Tá bom? O que acontece aqui? Agora, basicamente, cones são isso. Não tem mais o que falar sobre eles. Vamos fazer esses 4 exemplos aqui para a gente praticar um pouquinho os nossos exercícios. Então, o que eu peço para ti? Dá uma pausa no exercício, vai lá, toma um café, toma aquele chimas maroto, dá aquela descansada, copia no teu caderno os exercícios e vamos lá. Vou resolver contigo agora na mesa digitalizadora. Vamos experimentar. Então, o que acontece? O primeiro exercício diz o quê? Né? Considere um cone com um raio de altura igual a 3 cm e 5 cm, respectivamente. O que acontece? Ele quer que a gente determine a área lateral deste cone. Então, o que ele quer? Que a gente determine o AL. Deixa eu só melhorar aqui uma coisa. Tá. Então, ele quer que a gente determine o AL. Então, o que a gente vai fazer? Vamos botar as nossas informações. A gente tem que o raio é igual a 3 centímetros. A gente tem que a altura do nosso cone é igual a 5 centímetros. E ele quer a nossa área lateral. Vamos escrever a fórmula da nossa área lateral aqui para a gente lembrar? Que é π vezes o raio vezes g. Então, aqui, com isso, a gente tem a fórmula da área lateral. Vamos até deixar frisada aqui para a gente poder lembrar de utilizar. Então, o que acontece?
Só que o que a gente tem? A gente tem o π? Tem, a gente vai deixar ele como sendo π. A gente tem o valor do raio? Sim, nós temos. A gente tem o valor da geratriz? Não. Mas lembra, ó, é um cone que a gente vai fazer com ele. Vamos desenhar ele aqui para um esboço, né, do nosso cone, só para a gente ter uma ideia. O que acontece? Ó? A gente tem a informação do raio, aqui vale 3. A gente tem a informação da altura e a gente não tem a geratriz. Mas olha aqui que conveniente, a gente consegue desenhar um triângulo retângulo em que aqui vale 5, aqui vale 13 e aqui vale g. Então, usando o tio Pete, o que vai acontecer? Eu sei que g ao quadrado vai ser igual a 5 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, isso aqui, no final das contas, vai dar o quê? 25 mais 9. Então, eu sei que g vai ser igual a raiz quadrada de 34, pessoal. Certo? E aproximadamente a raiz quadrada de 84, deixa eu botar aqui aproximadamente, é 5,8. Então, agora que a gente já sabe o valor da nossa geratriz, a gente vai jogar na nossa fórmula. O que vai acontecer? A área lateral vai ser igual a π vezes o nosso raio vezes o valor que a gente encontrou na nossa geratriz. E quando a gente completa essa conta, o que vai acontecer? A nossa resposta é 17,5 aproximadamente, né? Centímetros. Opa, desculpa. 17,5 π centímetros quadrados. Tá bom? Vamos para o nosso próximo exercício. Determine a área total de um cone com raio de 3 centímetros e altura 8 centímetros. É muito parecido com o outro, para não dizer igual, né? Vamos de novo desenhar, colocar aqui as nossas informações. Então, a gente sabe que o raio é igual a 3 centímetros, a gente sabe que a altura é igual a 8 centímetros, e a gente quer descobrir quanto que tem de área lateral, que é π r g. De novo, a gente não tem a geratriz. Então, vamos usar a nossa relação, que geratriz ao quadrado é igual a altura ao quadrado mais o raio ao quadrado, que veio lá do nosso triângulo retângulo que a gente desenhou no exercício anterior. Se tu não lembra, volta um pouquinho o vídeo e dá uma olhada lá para a gente poder seguir os nossos estudos. Então, o que acontece, ó, pessoal? Para a gente descobrir a nossa geratriz, de novo, então a geratriz vai ser a raiz quadrada de h ao quadrado mais o raio ao quadrado. Se eu substituir esses valores, o que eu vou ter? A altura é 8 ao quadrado, o raio é 3 ao quadrado, então eu vou ter raiz quadrada de 64 mais 9, e este valor dá exatamente, né, aproximadamente, desculpem, 8,5 centímetros. Então, agora, a gente pode pegar e usar a nossa fórmula da área lateral, que vai ser π vezes o raio vezes a geratriz que a gente encontrou. Então, se a gente fizer isso aqui tudo, no final da nossa conta, a gente encontra que a resposta é 25,63 π centímetros quadrados. Tá bom? Vamos para o nosso exercício 3. O que a gente tem no exercício 3, pessoal? A gente considera um cone reto. Essa é uma informação importante que ele nos dá, tá? Você tem que se atentar que o cone reto é para diferenciar dos outros tipos de cone, tá? Quando eu não digo que cone é, vocês têm que assumir que é um cone reto. Então, considere um cone reto com 9 centímetros de altura. Vamos botar nossa informação aqui. 9 centímetros de altura. E raio da base igual a 6 centímetros. O que ele quer? Calcular o volume. Então, é sempre bom vocês fazerem este quadrinho aqui, ó, pessoal, das informações e do que ele quer. Porque daí agora a gente já sabe, né? O que o volume é? Antes disso, ó, depois que fizer o quadrinho das informações, coloca o quadrinho das fórmulas. Que ele quer. Se ele quer o volume, ele vai querer o quê? Área da base vezes a altura. Dividido por 3.
qual que é a fórmula da área da base? A área da base é π vezes o raio ao quadrado. Então, o que a gente vai poder fazer aqui? A gente vai só substituir os nossos valores e vamos encontrar o que a gente necessita. Então, encontrando o valor da área da base, a gente sabe que isso aqui vai ser π vezes o raio, que é 6, ao quadrado. Então, a nossa área da base é 36π centímetros quadrados. Beleza. Agora, com esse valor, vamos encontrar o volume, que vai ser o quê? A área da base vezes a altura dividido por 3. Fazendo essa conta aqui, o que vai acontecer? A gente vai achar exatamente 108 π centímetros cúbicos. Tá certo? Vamos para o nosso último exemplo, então. Caso tu não tenha entendido algum, por favor, volta para tu não te perder no meio deste caminho. O que ele quer? Determinar o volume de um cone reto. Então, ele quer saber o volume, cuja área da base é igual a 30 centímetros quadrados. E a geratriz vale 3 raiz de 10 centímetros. Então, aqui é o nosso quadradinho das informações. Vamos para o nosso quadradinho das fórmulas, pessoal. O volume, o que é? A área da base vezes a altura dividido por 3. A área da base é um círculo, então é π vezes o raio ao quadrado. E lembrando que a nossa geratriz é igual à raiz quadrada do raio ao quadrado mais a altura ao quadrado. Certo? Então, nosso quadro das fórmulas também está completo. Vamos começar a trabalhar primeiro. Então, o que a gente tem? A gente precisa saber a área da base. A área da base, o nosso problema já deu. E ele quer saber quanto que vale o volume. Então, eu preciso ainda descobrir a altura. A altura é uma informação que eu não tenho, ó, pessoal. Não tenho quanto que vale a altura. Preciso descobrir. Como é que eu vou descobrir isso? Usando a nossa fórmula da geratriz. Porque ele diz que geratriz vale 3 raiz de 10. Isso vai ser igual a raiz do nosso raio ao quadrado. Certo? Mais a nossa altura ao quadrado. Tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu elevo ao quadrado dos dois lados. Então, vai ficar 9 vezes 10 igual ao raio ao quadrado mais a altura ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar o quê? 9 vezes 10, 90, menos o raio ao quadrado, igual a h ao quadrado. Então, h vai ser igual a raiz de 90 menos r ao quadrado. Tá sentindo falta aqui, ó? A gente precisa descobrir quem? O r. Então, depois a gente volta nessa fórmula. Para a gente descobrir o r, a gente vai descobrir através da fórmula da área da base. Então, eu sei que 30 tem que ser igual a π vezes o r ao quadrado. Se eu isolar aqui, então, r ao quadrado vai ser igual a 30 dividido por π. Mas eu não quero r ao quadrado. Eu quero r. Então, isso aqui é igual a 30 por π, que é aproximadamente 3,09. Então, agora a gente já sabe o valor do raio. Então, vamos fazer ali, ó. H vai ser igual a raiz de 90, certo? Cadê? 90 menos 3,09 ao quadrado. E se a gente fizer essa conta, isso aqui dá aproximadamente 8,9. Tá certo? Então, agora eu sei a altura, eu sei a área da base, eu só preciso substituir no volume. Então, o volume é igual à área da base vezes a altura dividido por 3. Então, isso aqui no final das contas vai ficar o quê? 30 vezes 8,9 dividido por 3, que dá aproximadamente o valor que a gente necessita encontrar no nosso volume, que é 89
que é 89 centímetros cúbicos. Tá bom, pessoal? Então, se tu não entendeu o andamento de algum dos exercícios, por favor, volta o vídeo. Se realmente ainda não deu para entender, vai lá, me manda um e-mail, que não tem problema nenhum em te explicar novamente. Então, da aula de hoje é isso. Ficamos por aí. Valeu, tchau!